Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, boa tarde. Agora são 2h01. Estamos começando o programa Verdade Verdadeira com o Márcio Aranda. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Rodolfo. Obrigado aí pelo amparo aí, pela base aí para nós, tá? Hoje estamos aqui para compartilhar mais uma vez da palavra de Deus e meditar juntos, pensar juntos, tá? Eu peço a você que você coloque, sempre que ouvir essa mensagem, sempre que estiver conosco, ou em qualquer ambiente, né, que você vai ouvir essa mensagem depois, você sempre tenha a disposição de permitir que Deus te oriente e você pense. Amém? Ser pensador, tá? Pensar, refletir, meditar. Que a tendência do mundo hoje é levar a gente a ficar na correria dos pensamentos. O que está em alta aí agora é como que chama? TDAH, né? A pessoa esquece várias coisas para resolver ao mesmo tempo, né? Então ela esquece de parar, de pensar, para meditar, e acaba que a gente cai em tendências que até nos afastam das coisas de Deus, até mesmo sem perceber, né? Que nós vamos abordar aqui hoje. Amém? Estamos hoje aqui com o pastor Francisco. Dá uma saudação aí, pastor Francisco. Boa tarde, amados. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, na Rádio Resgate. E sendo abençoado, e Deus vai falar ao nosso coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando a nós. Enche o seu coração de expectativas. Fale assim, onde eu quero que você esteja, fala, Deus fala comigo. Essa palavra é para mim. Se aposse, se a senhora dela. Fique atento ao que Deus está falando. Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Amém. Vamos começar com o louvor, depois nós vemos com a mensagem. Vamos lá agora, né, nosso momento de reflexão. Amém? Da palavra de Deus. E eu peço que você coloque seu coração mesmo para esse momento, tá? Venha trazer uma reflexão para sua vida. Você que é cristão, que tem desenvolvido sua vida em Cristo. Algo que a gente jamais pode aceitar é que duvidar do caráter de Deus, de maneira alguma, tá? Em qualquer situação. E muitas vezes nós somos, muitas vezes, tentados a isso, né? O primeiro pecado, quando começou, a tentação da serpente, entre outros fatores ali, né, foi falar que certamente não morrerás, né? Ou seja, duvidar do caráter de Deus, daquilo que Deus tinha dito. E muitas vezes os problemas, as situações, ou até mesmo a autossuficiência, né, que a pessoa usar a própria força, ela leva ela a deixar de lado que Deus tem uma inteligência melhor, que tem uma sabedoria, ou até mesmo que Deus saiu do controle, né? Isso é uma tendência muito forte que está na nossa alma, e acredito que Deus vai esclarecer para nós hoje, né, pastor Francisco? Amém. Realmente, né, o pecado original, ele se manifestou pela comida, né, por uma opção de abrir mão da comunhão para satisfazer um desejo momentâneo, né?
uma concupiscência. E a gente precisa entender o quão sério é isso e o quão atual é isso. Tem um texto em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 19, que ele quebra a gente no meio, ele coloca as coisas muito cruas, muito claras para nós. Ele diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre ou o estômago. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, essa opção por não obedecer ao Senhor, por abrir mão da comunhão, por abrir mão dos princípios, a gente vai fazendo concessão, né, pastor Márcio? A gente vai negociando com a gente mesmo. Não precisamos ser tão radicais, a gente não precisa jejuar. Para que jejuar? Não, isso é... E a gente vai negociando. Por quê? Porque, na verdade, o texto está dizendo que o nosso Deus já é o estômago. Ele domina, ele determina, ele está acima do Senhor. Parece muito forte, parece agressivo, parece algo assim... Parece exagerado, né? Exatamente. Não imagina, não é porque eu não cumpro o princípio que eu não amo a Deus, não. Isso, sim, o texto diz que o Deus dessa pessoa é o ventre, é o estômago. Porque um dos gomos do domínio, do fruto do Espírito, né? Uma das partes dele é o domínio próprio. E o domínio próprio está em não fazer a nossa vontade, mas a de Deus. E o Senhor hoje quer tratar conosco, porque tão sério e tão atual é essa dominação pelo alimento, essa guerra que vem desde o Éden e que para nós parece que é um fato passado, mas que é muito atual hoje. Nunca se abriu mão tanto da presença de Deus por alimento, não é, pastor? Sim. Quando é chamado uma convocação para um jejum, como é que é a resposta, pastor? Não, é interessante a gente também esclarecer assim, que o jejum, ele não é só um ato religioso. Amém. Né? E muitas vezes há uma compreensão, até que a gente estava falando, da meia-verdade dos fatos. Né? Por exemplo, quando a Bíblia fala glutonaria, sempre as pessoas têm aquela visão. A glutonaria era aquilo que os reis antigos praticavam, né? Comia bastante, aí para satisfazer comer mais, ia lá, vomitava no local, e para poder comer mais, dominado pela comida. Mas, se você for ver a escrita original das palavras, a glutonaria ela vem no sentido assim, de comer de forma errada. Comer de forma que vai prejudicar a saúde e até a vida espiritual. Por que você acha que Deus proibia alguns tipos de alimentos no Velho Testamento? Eu sempre gosto de ressaltar. Deus não fez nada por ego, para satisfazer a si mesmo, apesar de ser Deus, né? Mas ainda assim, aí já duvidaria do caráter de Deus, aquilo que eu acabei de falar. Deus não fez nada por ego. Tudo tem um princípio e todos esses princípios beneficiam o homem, resguardam o homem, protegem o homem. É por amor ao homem. Interessante. Verdade. Por isso que a confiança em Deus ela deve ser extrema, total. Isso é aceitar o caráter de Deus. Então, quando Deus proibiu alguns tipos de alimentos, é porque havia uma razão específica que hoje até a gente entende como até biológica. Verdade. Né? Então, às vezes as pessoas elas não entendem a linha tênue, né? Elas põem a ciência, a biologia acima da Bíblia, de Deus, e muitas vezes também não levam em conta os fatores de biologia. Não tem a linha tênue, né? Não espiritualiza nada e às vezes espiritualiza demais. Então tudo tem um equilíbrio, o espírito de moderação, né? Então é isso. Então a gente precisa compreender isso, essa verdade de Deus, sem se misturar com a minha verdade, né? Exatamente. E hoje o tema que o Senhor trouxe para nós, ele é muito atual e muito urgente. Porque, amados, mundo afora,
Deus tem levantado diversas lideranças, de diversas correntes de pensamento, cristãos, para uma urgência por o cuidar do nosso corpo, cuidar do espírito, do templo que Deus nos deu, da vida que Ele nos deu através de uma saúde perfeita. Tem uma postagem que se tornou muito conhecida agora, eu vou reprisar para vocês, é de um avivalista, né, escocês, o Robert McCheyne, que ficou muito famoso agora, que ele disse assim, né, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Caso você ficou, eu vou repetir para você. Robert McCheyne disse isso. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Ele morreu com 29 anos. Homem de Deus, avivalista, Deus usava poderosamente, mas o não cuidar do corpo, não cuidar da saúde, fez com que ele fosse recolhido muito antes do tempo. O cavalo era o corpo dele, a saúde, né? Exatamente, o cavalo era o corpo dele, a saúde. A mensagem era a pregação do Evangelho. Então, hoje, muitos irmãos, muitos homens, muitas famílias, muitos cristãos estão indo embora cedo demais. E é uma estratégia satânica, isso é maligno. E nós precisamos estar atentos, porque desde o Éden, torno a dizer, o alimento foi uma estratégia para destruir a humanidade. E era naquela época, continua da mesma forma hoje. Uma coisa que nós temos aprendido na igreja com os nossos pastores, o pastor Márcio ministra muito sobre isso, que é algo assim, que você precisa discernir o quanto antes a diferença do que é alimento e o que é produto alimentício. Só essa virada de chave já te dá um salto de qualidade. É algo que Deus tem alertado e a gente vai tratar um pouco sobre isso. E, um resumo aproximado, pastor, um resumo qual que é a maior diferença do alimento para o produto alimentício. A grande diferença é o açúcar. Produto alimentício, você vê, é aquilo que o homem cria, né? O homem cria em si, né? Não vou falar aspecto químico, biológico, porque não é disso que se trata. Mas você sabe, é o enlatado, aquele doce que você come para se divertir, né? É o refrigerante, né? A natureza não produz essas coisas, né? Então, por exemplo, Deus já tinha regras de alimentação lá no Velho Testamento. Jesus falou a respeito disso. Paulo estava ali citando, né, em Filipenses acerca desse ponto. Isso. Aí você fala, meu Deus, lá não tinha nem menção de produto alimentício, já estava falando disso. Imagina hoje. Exatamente. Como eu falei da glutonaria. Glutonaria não é comer demais e tal. É comer de forma errada, aquilo que prejudica. Não se atentar para aquilo que vai prejudicar. Por exemplo, Deus pedia para não comer carne com sangue. Por quê? Qual é o motivo? Tem gente que come aí, faz o chouriço, né? Do sangue lá do boi, né? Então, qual que era a questão? Porque o sangue, ele tem a concentração do hormônio. E os hormônios, na vida do homem, né, da mulher, ele vai provocar ações, que a Bíblia fala lá em Tiago, da sabedoria animalesca. O ser humano controlado pelos hormônios, ele é animalesco, quando ele não tem limite. Você pode ver que até as regras do Estado, ela chega e dá até um limite para o ser humano. O ser humano não se tornar irracional, não agir de forma irracional. Ele age de forma irracional, organizado, né? Sem muito estardalhaço, né? Um psicopata, por exemplo, né? Uma pessoa que planeja o mal dentro de si, né? Ela faz de forma organizada. Mas, por exemplo, você vê na lei do Velho Testamento, Deus teve que colocar lá na lei assim, pais, não façam sexo com seus filhos. É uma regra. Aí se você olha o dia de hoje e fala, nossa, mas o incesto é pecado terrível. Mas por que Deus deu? Porque no mundo afora não existia essa lei, não existia esse controle social e ali familiar até mesmo. Aí Deus vem e fala, não façam. Aí Deus que teve que dar a lei para conter o povo. Então,
as regras também de alimentação eram para conter o povo de alguma maneira, as pessoas de alguma maneira, para o ser humano ter uma racionalidade para pensar em Deus, né? E mesmo assim o Senhor teve que enviar Jesus Cristo depois. Então, e é importante que você entenda o seguinte, que às vezes é passado para nós uma falsa impressão de boas escolhas, e o Senhor quer destravar isso em nós. Quero compartilhar com vocês uma história, um episódio que ilustra bem isso. Havia uma aldeia indígena e o alcoolismo era exacerbado, e os índios morriam muito de cirrose, problemas hepáticos, por conta do excesso de álcool. E foi uma igreja evangélica que se instalou lá e houve uma conversão geral, e foi uma bênção para o evangelho. Só que o número de pessoas que morriam mensalmente ou anualmente não alterou. Por quê? Porque o alcoolismo cessou, mas aquela aldeia começou a consumir refrigerante exacerbadamente, 6 litros, 8 litros dia, porque agora eles não estavam mais pecando, agora eles não estavam mais se embriagando, só que eles estavam destruindo o corpo da mesma maneira. Então o número de óbitos não cessou. Por quê? Porque o problema é que às vezes nós fazemos escolhas que elas podem até parecerem ser morais, eticamente aprováveis, mas elas estão longe da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos orienta a fugirmos de tudo aquilo que nós consumimos e que realmente faz mal para o nosso organismo. Então, muitas vezes uma bebida ela pode ser aceitável socialmente, mas se ela vai prejudicar o teu organismo, é pecado, porque fere a criação de Deus, fere aquilo que Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso espírito, pela nossa alma e pelo nosso corpo. Ele foi esmagado, ele foi desfigurado pelo nosso corpo. Então, é uma responsabilidade que nós temos de escolher o que nós ingerimos. Isso não é uma escolha, não está negociável isso é inegociável. Nós temos uma obrigação moral, uma obrigação de salvos, de remidos, de comprados pelo sangue de Jesus, de nos alimentarmos corretamente.